Boa noite a todos vocês que estão aqui conosco em mais um encontro que se destina a permitir que, onde quer que estejamos, possamos parar e refletir. O tema da noite é um tema muito interessante, porque ele gira em torno da prece. A prece que para os espíritas tem uma relevância muito grande, foi objeto de análise por parte dos espíritos quando da elaboração daquela que é a obra sobre a qual foi erigido, foi construído todo o edifício doutrinário que é o Livro dos Espíritos. Na sua segunda versão, nós vamos encontrar na questão de número 659, 659, a explicação de que a prece é um ato de adoração. O contexto do estudo envolvia exatamente a lei de adoração. Orar a Deus, dizem os espíritos, é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Pensar, aproximar-se e pôr-se em comunicação. 3 coisas. E também são 3 aquelas atitudes que a prece pode nos levar a adotar: o louvor, o pedir e o agradecer. Então, não nos esqueçamos de que na base do edifício doutrinário está a informação a respeito da prece, e que Jesus valorizava e exemplificava ao lado daqueles que o seguiam. Não fazia, como muitas vezes criticou, a prece rodeada de alardes, nem como gesto que tentasse representar muito mais uma encenação do que um sentimento. E por todos nós nos deparamos com o relato daqueles 2 homens que no templo, onde a população que vivia naquela região comparecia justamente para exteriorizar a sua manifestação de fé, que 2 homens se postaram e sobre eles Jesus nos legou um ensino muito interessante. Um, em voz alta, dizia a Deus que não era como o que estava ao seu lado, mas ele era portador de virtudes, de qualidades que o pecador que estava ao seu lado não detinha. E aquele a respeito de quem este fazia as suas referências, estava de joelhos e extremamente recolhido. Dizia a Deus que precisava de recursos para superar as suas próprias limitações. Este exemplo, acompanhado das narrativas sobre o que a prece pode desencadear, aparece, então, seja nos textos dos evangelhos, seja no do livro dos Atos dos Apóstolos, de onde Emmanuel retira o versículo objeto do nosso estudo na noite de hoje. Esse mesmo versículo foi estudado por ele em outra obra, no livro Pão Nosso. Lá, na lição 149, ele também reproduz parte do mesmo versículo inserido no capítulo 4, no número 31 daquele livro. E tendo orado,
moveu-se o lugar em que estavam reunidos. A expressão que aparece no outro, um pouco mais completa, demonstra que aqueles que seguiam a Jesus não faziam mais as suas preces no templo. Já tinham modificado um pouco a maneira através da qual se dirigiam a Deus. O faziam agora em grupo, reunidos e começando uma tarefa que lhes houvera sido entregue pelo próprio Jesus, que lhes pedira levassem aos homens um anúncio, uma boa nova. E esta boa nova se manifestava de maneira contrária, absolutamente contrária, aos preceitos que eles observavam. Não era uma questão de dizer que aqueles preceitos não podiam ser seguidos, mas sim de participar de uma nova forma, uma nova maneira de encarar-se a si mesmo lhes havia sido dada. E a força que eles encontraram, não resta dúvida, está no fato de que Jesus, assim como outros emissários no transcurso das narrativas, vão se fazer presentes, falando acerca da vida espiritual. Esta é a boa nova. A boa nova de uma vida que não se limita apenas e tão somente à experiência da matéria, em que os nossos espíritos, à matéria, são retornados inúmeras vezes, de maneira a conseguir recursos pessoais e avançar em termos evolutivos. Esta é a riqueza da Boa Nova. A palavra evangelho significa exatamente isto, uma boa nova, a de que somos todos espíritos. A maneira como isso foi tratado, foi trabalhado, evidentemente sofreu as limitações que todos nós, os espíritos que aqui estamos, possuímos. Então demos a isto a interpretação que nos pareceu mais adequada. Construímos regiões fantasiosas, purgatoriais, de sofrimento permanente, criamos condicionamentos no sentido de atingir a divindade, mas isso tudo é fruto de uma evolução. Nós não conseguimos, tendo que dar um passo após o outro, chegar muito longe em termos de compreensão. Daí a razão pela qual a doutrina espírita, quando nos traz a informação sobre a prece, dá mais passos do que talvez se pudesse ter dado, estivéssemos nós sozinhos a refletir. Graças a essa orientação que os espíritos passam, no sentido de que a prece é mesmo um ato de adorar a inteligência suprema, é que nós vamos então entender que é preciso pensar em Deus, porque a Ele nos dirigimos. É preciso nos aproximarmos dele, porque esta é a senda evolutiva, e é preciso que nos coloquemos em comunicação com ele. E é exatamente o colocar-se em comunicação que faz com que o título da mensagem que estudamos seja A Prece Recompõe. Isto é, ela nos ajuda quando apresentada da maneira mais ampla e adequada a cada um de nós, ela nos ajuda a reequilibrar. O texto da mensagem que estamos analisando é bastante fácil de ser compreendido. Ele tem alguns poucos detalhes que podem nos chamar a atenção, mas de uma maneira em geral, Emmanuel se vale daquela técnica presente em muitas das suas mensagens de partir de uma imagem
que é facilmente compreensível para todos nós, por mais simples seja a nossa capacidade de entender, e a partir dela, sim, ele desenvolve todo um raciocínio a nos preparar para compreender as coisas de uma maneira diversa. De uma maneira diversa. Se formos olhar o texto que está nos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31, talvez a primeira leitura que façamos seja aquela de que algo de extraordinário aconteceu. O homem sempre, pela sua limitação espiritual, busca coisas extraordinárias, em tudo. É uma maneira de julgar-se privilegiado, de ver algo diferente, enquanto as leis em si, as divinas, já são extraordinárias. E conhecê-las e nos adaptarmos a ela é que nos vai fazer avançar, sem esperar modificações. Ele parte justamente desse exemplo simples. Quem quiser construir uma simples casa de pedra, veja que ele não fala de arranha-céu, ele fala de pedra, justaposição de uma pedra sobre a outra. É uma maneira de homenagear aquilo que lá atrás, quando o episódio dos Atos dos Apóstolos aconteceu, seria fácil compreender onde eles estavam, numa casa de pedra. Não é o arranha-céu dos nossos dias, embora também construído da pedra, só que de uma outra forma, né? A inteligência faz com que o princípio material seja usado da melhor maneira possível. E é justamente com esta visão que ele então nos reporta lá atrás. Quem quer justapor uma pedra sobre a outra com o propósito de erguer uma casa, primeiro precisa pensar se aquilo que vai fazer vai se ajustar ao ambiente próprio, onde você vai construir. E ao olhar o lugar onde você tenciona construir, talvez seja necessário, como ele destaca, remover óbices que estão ali, tirar certas asperezas que se apresentam, melhorar a paisagem. Afinal de contas, você não quer morar dentro de uma caverna, você quer construir uma simples casa de pedra. Você talvez tenha que ajustar o solo, porque ele não é adequado. Talvez você tenha que aterrar o chão, porque ele não permitiria uma construção que se estabilizasse. E para isto, ninguém fará sem usar instrumentos, sem valer-se de movimentos que ele chama de metódicos, para que o trabalho soe renovador. Você tirará um lugar inóspito, inadequado, para nele, adequadamente, erguer uma casa, uma simples casa. Se você tem cuidado assim com as coisas materiais, pare e pense um pouco. Você precisa ter o mesmo cuidado com as questões de ordem espiritual. Então, se nós vamos, diante desse propósito de erguer uma casa, uma simples casa de pedra, fazer cogitações, empreender esforços, promover alterações, do ponto de vista espiritual, funciona na mesma escala. É na mesma escala. Você também tem que pensar as coisas dentro de uma nova ótica. E ele trabalha colocando algumas das óticas em que a nossa atividade espiritual se faz útil. A edificação da paz doméstica. Paz doméstica. Habitar o ambiente ao lado de outras pessoas não pode ser uma convivência sem fraternidade. Não dá para dizer que nós convivemos quando a paz não reina nos ambientes onde estamos. Nós podemos nos digladiar, nos afrontar. E para isso, os noticiários todos os dias estão cheios de dolorosos exemplos. É preciso edificar uma paz
doméstica. Também para pensar em cogitar, em realizar, depois de cogitá-los, os chamados ideais generosos, em que nós então nos desprendemos em favor de algo, em favor de realizações. Da mesma forma, nos serviços ditos edificantes. Para isto, a gente precisa trabalhar de forma a que aqueles que estão conosco se disponham a cooperar, se disponham a ter a sua própria responsabilidade e realizem um processo que é, segundo ele, imprescindível. Veja a maneira didática como ele trabalha a nossa forma de compreensão. Você vai erguer a casa? Ah, é o que eu pretendo. Estudou o terreno? É só chegar lá e já começar a construção? Não, não dá. Eu preciso providenciar isso. Ótimo. Do ponto de vista espiritual é a mesma coisa. É a mesma coisa. E nós trabalhamos em nossas casas, nós trabalhamos em favor do bem comum, nós podemos trabalhar em benefício de todos os que efetivamente precisam, arregimentando forças, somando pessoas dentro do nosso propósito. Aí, diz ele, a prece é uma alavanca renovadora. Porque somente ela vai permitir, num primeiro momento, que nós consigamos remover os obstáculos do terreno duro da incompreensão. Da incompreensão. Ele cria uma imagem muito interessante, e aqui começa, de certa forma, a parte mais profunda das suas colocações, porque até agora o exemplo da casa é fácil da gente entender, transpor isto para a questão espiritual também é absolutamente sossegado, porque a gente então descobre que pode estar na companhia de outros, mas também, particularmente, tem que mostrar uma certa adesão. Ele diz, olha, a partir de agora, a prece pode ser entendida como divina voz do Espírito no grande silêncio. A frase soa quase que enigmática, né? A oração é divina voz do Espírito no grande silêncio. É como se, através dela, os nossos espíritos vencessem quaisquer obstáculos, quaisquer campos vibracionais e fizéssemos chegar a Deus, que não compreendemos aquilo que se constitui a nossa oração, ou o louvor, ou o agradecimento, ou o pedido. É divina voz do Espírito no grande silêncio. Nós nos dirigimos a ele. E aí, então, ele começa a aprofundar o ensinamento, nem sempre articulando, né? Há formas que são utilizadas para articular as nossas preces, muita gente delas se vale. Eu costumo, respeitando os que aqui isso fazem, costumo muitas vezes chamar a atenção para o fato do significado de palavras que articulamos, sobre os quais nós temos que parar e pensar. Quando dizemos determinada prece, repetindo tal prece porque assim nos foi ensinado, porque é algo que ao longo das reencarnações nos soa adequado, é preciso parar e pensar. A doutrina espírita dá uma conceituação diferente do que é a prece. Jesus já nos houvera recomendado o recolhimento dentro do ambiente, que nos entendêssemos melhor abrigados,
e nos dirigíssemos ao Pai. Ele se isolava daqueles que o acompanhavam para fazer também ele as suas preces, já que ele estava cumprindo uma missão num terreno completamente adverso, em que, embora praticante diuturno do bem, encontrava ciladas o tempo todo. As pessoas que vivem com sentimentos e pensamentos que ainda não são voltados para o bem, elas o tempo todo encontram uma maneira de trabalhar contra este tipo de atividade quando nós, com as nossas limitações, nos dispomos a cumpri-las. Então a gente quer fazer alguma coisa, mas não encontra ressonância, nenhum tipo de concordância e de apoio. Então diz ele, preste bem atenção, né? Os sons articulados permitem a prece, mas invariavelmente é prodigioso poder espiritual, comunicando emoções e pensamentos, imagens e ideias, desfazendo empecilhos, limpando estradas, reformando concepções e melhorando o quadro mental em que nos cabe cumprir a tarefa que o Pai nos convocou. Essa colocação é de uma riqueza impressionante, porque se nós muitas vezes nos valemos da prece apenas com o propósito de repetir, não atentamos para que o real sentido de que ela se reveste é muito mais amplo. Ele é muito mais rico do que a simples verbalização. E que às vezes se faz até sem cuidado, sem atenção. O sujeito repete, as palavras não faz nenhuma reflexão sobre elas, não reflete sobre elas, e aí, a partir dessa ideia, ele não aproveita a riqueza que esse processo, que não precisa de sons articulados, não precisa. É um processo mental, é a divina voz do Espírito no grande silêncio. É através do pensamento que nós nos colocamos assim. Antes de seguir, eu queria voltar com vocês a um trecho que eu acho belíssimo, mas é de uma beleza ímpar, e que está no livro que André Luiz, na parceria com o Chico, nos trouxe, e que no seu Entre a Terra e o Céu é o livro, é o capítulo 1. Se alguém depois tiver oportunidade, tiver a obra, não perca de ler ou reler, porque talvez não tenha prestado atenção. Clarencio, na abertura desse livro, Entre a Terra e o Céu, capítulo 1, faz considerações em torno da prece. E faz tais considerações numa maneira, assim, fenomenal. Fenomenal. Porque as criaturas estão perguntando para ele se todos os pedidos que apresentamos, se eles serão atendidos. E ele faz questão de dizer que é preciso pensar bem a condição daquele que apresenta o seu pedido, destacando o seguinte: a prece, qualquer que ela seja, é a ação provocando a reação que lhe corresponde. Conforme a sua natureza, paira na região em que foi emitida, isto é, nem sai do lugar. Nem sai do lugar. Ou, diz ele, eleva-se, mas também não é muito, mais ou menos, recebendo a resposta imediata ou remota, segundo as finalidades que se destina. Desejos banais, diz ele,
encontram realização próxima na própria esfera em que surgem. Então não é necessário, é banal. Impulsos de expressão mais nobre, não, aí são amparados por almas que se enobreceram. A providência permite, mas os desejos precisam ser nobres. Ideais e petições de significação profunda na imortalidade remontam às alturas. Cada prece, ensina-nos ele, tanto quanto cada emissão de força, se caracteriza por determinado potencial de frequência. E nós estamos cercados por inteligências capazes de sintonizar com o nosso apelo. São estações receptoras. Então aí a gente precisa ficar atento. Porque, às vezes, o propósito que nos leva a endereçar a prece não vai avançar tanto quanto nós imaginaríamos. Por quê? Porque ele não se reveste dessas características de pensar no espírito, de pensar no progresso que ele deve fazer. O nosso objeto de estudo não é esse capítulo, mas eu gostaria muito que vocês voltassem até ele. Quem nunca teve acesso ao livro é uma oportunidade única. Não precisa fazer a leitura toda, mas veja como é que, a partir do conhecimento espírita, a questão do Livro dos Espíritos, o trabalho desenvolvido em torno da prece, vai nos permitir receber um ensinamento assim, que agora, então, Emmanuel tem a clareza de colocar onde nos quer situar em termos de esclarecimento, né? Porque ele disse que é justamente essa mudança que faz com que a gente melhore o quadro mental. Para que queremos solicitar a ajuda dos amigos espirituais? Por que nos dirigimos a Deus? Recomenda a ele que seja para as lutas que temos que desenvolver para nos tornarmos melhores. E isto porque o tornar-se melhor faz com que aqueles que não nos entendem os propósitos se afastem. Os amigos vão desertar, os familiares vão ceder à sombra e à ignorância, mas nós, que já entendemos o que precisamos fazer para sermos melhores, nós vamos, através desse tipo de mudança mental, nós vamos colocar os nossos espíritos no santuário da vida e vamos emitir e receber energias de amor, de compreensão, para que os nossos passos continuem a trilhar os caminhos rumo ao alto. O propósito é somente este. Os espíritos falam a espíritos. E isto talvez ainda não tenha sido compreendido pelo espírita. Porque ele imagina que as condições de natureza transitória receberão o amparo e a modificação. Nós estamos reencarnados por uma necessidade. A necessidade de sermos melhores. Não é para outra coisa. Não, eu vim aqui... Não, você veio aqui para tentar ser melhor. É por isso que estamos reencarnados. Não tem outro propósito. Esta é a boa nova. O espírito precisa avançar. O espírito não será conduzido por guindaste algum a lugar algum. Ele vai usar os seus pés, vai usar a sua força mental para melhorar-se e avançar. Olha o ensino aonde está. Nesse foco para nos destacar que a prece tecida de inquietação e angústia não vai sair do mesma distância dos gritos desordenados de quem prefere
à aflição e se entrega à imprudência. Mas se você guardar a harmonia e a confiança, você vai encontrar forças para imprimir a direção no sentido da bússola da fé viva e vai mudar, traçando mais e melhores propósitos para a vida superior. Olha que construção, que raciocínio, que só é possível desenvolver a partir da visão espírita. Ele se vale de um episódio que é lido como uma manifestação de um poder divino a balançar o ambiente. Não, o balançar é a si próprio. Nós temos que remover essas amarras que nos retêm a inúmeros processos reencarnatórios que muitas vezes se convertem em provações dificílimas porque não queremos nos erguer. Somos espíritos, temos uma jornada enquanto tal. É esse o móvel que precisa nos fazer tomar ações. Eu sei que nós estamos reencarnados, eu sei que temos dificuldades, mas elas não estão aí à toa. E nem são obra de uma inteligência maior que quer se vingar da criatura, que ele próprio, o Criador, destinou a conhecer-lhe e a entender-lhe a própria razão. Deus nos quer felizes na forma como caminhamos. É muito bom pensar nisso. É muito bom refletir sobre isto, porque a prece, segundo Emmanuel, entendida assim, recompõe. Recompõe o quê? Recompõe essa certeza. Recompõe esse propósito que os nossos espíritos, mais ou menos, a depender do grau de compreensão evolutiva que detêm, estabeleceram antes de reencarnar. Eu preciso vencer etapas, eu tenho que superar dificuldades. Para quê? Para sair desta experiência melhor do que nela entrei. Não para permanecer estacionário, não para me afundar. Eu tenho que me melhorar. É Jesus puro, é Jesus trazendo então a boa nova. Sois espíritos, e espíritos têm propósitos que não são transitórios. Os transitórios a gente encara um de cada vez. A cada dia basta, pois, a sua preocupação. Acho que a gente tem material aqui para pensar muito, para refletir muito, porque a prece não pode ser algo articulado para se ver livre. Ah, está na minha hora de fazer a prece. O sujeito lá diz meia dúzia de prece. Já estou pressado. Eu diria que está apressado, sem valorizar aquilo que efetivamente precisa. Recolha-se, isole-se. São poucos instantes. E nesses poucos instantes, entenda o alcance dessa expressão que Emmanuel usou mas tão bem, né? Que é a divina voz do Espírito no grande silêncio. Nós precisamos compreender isto. Praticar é uma questão só de recolher-se. Antes da gente encerrar, eu gostaria de, nesse momento, focar então a nossa vibração, né, em favor daqueles espíritos que, possuindo um corpo feminino na reencarnação, já que os espíritos podemos ocupar corpos masculinos ou femininos, a depender dos propósitos que tenhamos, e passar por estas experiências nos faz crescer. Eu gostaria de me lembrar daqueles espíritos que, em jornada em corpos femininos, se dispõem a acolher outros espíritos. Não é uma tarefa fácil.
e não é uma tarefa que nem sempre exige que a gestação tenha sido desenvolvida no próprio útero. Há muitas mães que acompanham espíritos provenientes de outras mães, porque corpo gera corpo, espírito não. Todos somos fruto de uma evolução. Mas a generosidade faz com que alguns espíritos se disponham a trazer a companhia de outros para que eles tenham as suas experiências. Todos nós precisamos de alguém assim para aqui estar. E estamos graças ao desvelo deste Espírito, que não somente nos permitiu gerar um novo corpo no interior do seu corpo provisório, o nosso também é, mas nos amparou, nos alimentou, nos vestiu, nos calçou, nos ensinou as primeiras observações de uma nova existência, corrigiu certos desvios que nós já demonstrávamos em razão da nossa pouca evolução. A ele temos, por ele temos uma gratidão imensa. A data é comercial. O propósito não é lembrar de mãe, porque mãe a gente lembra a todo instante, já que tem por ela a gratidão. A gratidão. E é importante demonstrar essa gratidão. 11 de maio, Dia das Mães, em 2025, é a data em que a Marli, por intermédio de quem eu tive a oportunidade reencarnatória, voltou à realidade espiritual há alguns anos. Hoje cedo, lembrando-me de que em alguns anos passados me era possível visitá-la para levar o abraço, o beijo, o carinho, a supressão do contato físico não aconteceu, mas o espiritual jamais. Porque aqueles que nos recebem e nos ajudam, onde quer que estejam, conosco se sintonizam. Vibremos, pois, por esses espíritos que sofrem, que se alegram, que se empenham e que fazem o que podem em favor daqueles que recebem. São perfeitos? Claro que não, nós não somos. Perfeito é apenas um, mas são espíritos que já aprenderam, como nós aprendemos, o exercício da caridade, que é esquecer-se de si para pensar e agir em favor do outro. A todos os que já tiveram a chance de ser receptores de outros espíritos, ofertando-lhes o próprio corpo para uma experiência, a nossa vibração e o desejo de que recebam em gratidão todo o bem que nos dispensaram. Que assim seja.